ninguém. Deus não recebe dinheiro. Quando as pessoas levavam para Deus uma oferta no santuário, quem comia da oferta? Quem comia da oferta? E Deus, qual é a participação de Deus na sua oferta? Hã? Ó, 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 ó. E o que Deus quer sentir na sua oferta? O aroma agradável. De quê? Hã? Não. De fidelidade. Se ele sente o cheiro da tua oferta, pode ser R$1 milhão ou pode ser R$10. Se ele sentir o cheiro da 1 milhão, perdeu 1 milhão. Perdeu. Não vai acontecer nada com esse dinheiro que você deu. Mas se você der R$10 e Deus sentir aqui, ó. Fiel. Fiel. Esse é fiel. Esse aqui não é. Então ele sente a oferta podre. E o outro ele sente a oferta com cheiro agradável. Isso determina a mão direita da mão esquerda. Não é a quantidade. É a qualidade. Não é a quantidade, é a qualidade. Mas também não adianta você falar assim, não, mas pastor, eu ganho 5 mil e dou 400. Não é a quantidade, é a qualidade. Eu ganho 10 e dou 1, qualidade. Eu ganho 5 mil e dou 300, não tem qualidade. Por quê? Porque não tem fidelidade. Não é questão de preço, não é questão de valor, é questão de ser fiel. Então, abre em Gênesis capítulo 3. Vocês vão entender como é poderoso, e nós vamos passear pela Bíblia inteira, e vocês vão ver como é poderoso o ato profético. Vocês vão ver como o ato profético muda circunstâncias para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Gênesis 3. Vai descendo aí. Desce. 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 Peraí. Desce. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, pelo que coseram folha de figueira e fizeram para si aventais. Ó, o primeiro ato profético da terra. O primeiro ato profético da terra. Alguém lembra qual que foi a árvore que Jesus amaldiçoou? Qual que foi a árvore? Qual que é a folha que eles cozeram? Cozeram para si folha de? Folha de? Qual que é a árvore que Jesus amaldiçoou? Por quê? E por que Jesus amaldiçoou a árvore no tempo que não dera para dar fruto? E ele falou, essa árvore não dá fruto, e eu amaldiçoo ela. Aí os discípulos perguntaram, mas senhor, não está no tempo de dar fruto? Ele falou, não interessa, eu estou amaldiçoando. Porque a figueira é o... Entendeu? Eu sei que vocês não entenderam. Eu falei justamente para você não entender. Eu falo por parábolas, para que me ouça e não me entenda. Não entendendo, não se converte, se convertendo, tem que curar. Então presta atenção. Agora que não entendeu mais ainda. Mas você vai entender, presta atenção. Eu vou te ajudar. A figueira é o símbolo. A figueira é o símbolo de alguém que tenta esconder pecado, achando que Deus é otário. Quer que eu baixe mais o nível, pra você entender? Preciso baixar mais, você entendeu ou não entendeu? Vou falar de novo, pausadamente. A figueira é o símbolo de uma árvore que Deus abomina. Ou melhor, a figueira é a árvore símbolo de algo que Deus abomina. Deus abomina o pecado. E a figueira é o símbolo daquilo que se esconde o pecado nela. Figueira é a camisinha que você usa no motel para atrair sua esposa. Figueira, irmãzinha,
é a pílula do dia seguinte que você usa porque traiu seu marido. Ô irmãozinhos, figueira é a camisinha, é a pílula do dia seguinte que vocês usam quando transam e aí não querem assumir a consequência do pecado, o fruto do pecado que vai no ventre da mulher. Esse fruto as pessoas não querem assumir, então eles tomam pílula do dia seguinte, eles usam camisinha, eles fazem aborto. E Deus abomina esse pecado. Então observe, a figueira é a árvore que simboliza alguém que quer esconder pecado, achando que escondendo pecado burla Deus. Eu estou aqui fazendo aqui, mas ninguém está vendo. Então ninguém está vendo, então eu vou continuar fazendo. Irmão, ninguém está vendo, mas alguém está vendo tudo. Nós não somos ninguém, mas Deus é alguém muito importante. E o alguém está sempre vendo o que você está fazendo. E uma hora, a fatura do cartão de crédito vai chegar. Vai chegar. E quando chegar, meu irmão, que dó que eu não tenho de você. Tenho dó mesmo, tem que se ferrar mesmo. Tem que se lascar mesmo. Tem que se arrebentar mesmo. Que isso, pastor? O senhor está me amaldiçoando? Não estou. Só estou validando o que você está fazendo. Porque quem vive no pecado é você, não sou eu. Quem gosta de pecar é você, não sou eu. Pastor, por que o senhor não vive no pecado? Porque eu não sou otário. Porque tem que ser muito trouxa para achar que engana Deus. Você pode me enganar à vontade, meu irmão. Estou nem aí, já fui enganado 300 mil vezes na vida. Estou aqui fiel do mesmo jeito. Estou aqui homem de Deus do mesmo jeito. Estou aqui santo do mesmo jeito. Estou aqui buscando a Deus do mesmo jeito. Mas a 99,9, para não dizer todos, daqueles que me enganaram, ou estão arrebentados, ou estão desviados, ou estão destruídos, ou estão quebrados, ou estão acabados, ou estão destruíram a vida deles. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que engana não vai bem na vida. Aquele que engana será enganado. Aquele que defrauda será defraudado. Aquele que rouba será roubado. Aquele que traz será traído. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Ei, só tem um detalhe. Você pode colher no seu filho aquilo que você plantou. Diga aí, pastor. Vai ser 10 vezes pior do que você colher em você. Aí e só aí, você vai sentir o peso de um pecado não redimido. E não tem redenção de pecado sem derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. Hebreus 9, 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há redenção, remissão, resgate, apagamento de pecado. E o que João Batista declarou acerca de Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que não encobre, porque ele não é folha de fogueira, ele não é folha de figueira. O Cordeiro de Deus não é folha de figueira. O Cordeiro de Deus não é folha de figueira. O Cordeiro de Deus é o Cordeiro que arranca de uma vez por todas o pecado do mundo. Entendeu? Enquanto você buscar folha de figueira para tampar o seu pecado, Deus não vai te abençoar. Porque a Bíblia diz, Davi falou, enquanto escondi o meu pecado, os meus ossos se envelheceram e eu não prosperei. Mas quando confessei e deixei, alcancei misericórdia de Deus. Então para de tampar seu pecado com folha de figueira. E sacrifica logo esse cordeiro. Sabe quem que tem que ofertar mais na igreja? Sabe quem que tem que ofertar mais? Pergunta quem? Quem peca mais. Então tem gente que vai ter que trabalhar só para ofertar. Mas você acha que eu estou mentindo? Não estou mentindo não.
cada um levava o símbolo do seu pecado para o sacerdote. Uns levavam rolo ou pombinho, outros levavam bode, outros levavam carneiro, outros levavam cordeiro, outros levavam bezerro, outros levavam boi, e tinha alguns que levavam uma junta de boi. Está na Bíblia, sei que não lê, mas tá. Então, quanto mais pecado eu tinha que chegar no sacerdote e confessar o meu pecado. E ele falava assim, ó, pela lei, você tem que dar 3 boi para poder matar o seu pecado. Porque é muito pecado. Pastor, mas isso é bíblico? Claro. Você que nunca percebeu que o padre, quando você chega nele e fala assim, padre, eu pequei, eu fiz isso, isso e isso. Ele fala, então reza 30 Ave Maria e 10 Pai Nosso. Ah, pastor, padre, eu pequei assim, 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 assim e assado. Ele falou, então faz uma novena. Aí o outro fala, padre, mas eu pequei assim, 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 assim. Você fala, você não tem mais jeito, está excomungado. Você não tem mais jeito, está excomungado. Nem 300 mil Ave Maria resolve. E essa premissa que os padres praticam é a premissa bíblica. Claro que eles têm uma deturpação, mas é a premissa bíblica. Porque a medida do meu pecado deve ser a medida da minha redenção. E o único cordeiro puro, imaculado e perfeito, sem mancha, nem ruga, nem mácula, foi Jesus Cristo de Nazaré. Por isso que todos os anos você tem que ir lá e devolver, e levar o seu cordeiro, o seu carneiro, o seu bode, o seu bezerro, tal. Por quê? Porque você precisa pagar pelo sacrifício, pelo seu pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então era para o diabo derramar o seu sangue. Aí Deus substitui o seu sangue pelo sangue de um inocente. Diga aí, pastor. Pode pecar à vontade, você não vai morrer. Vou falar de novo. Peca à vontade, você não vai morrer. Uhul! Aleluia! Pau! Calma, filho. Peca à vontade. Você não vai morrer. Porque o inocente já foi morto por um pecador. Você não vai morrer. Mas o que você vai sofrer, eu tenho até dó. O milênio, então, que o diga. Quando você chegar no milênio e ver o nível do sofrimento que você vai ter por não santificar-se. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que a Bíblia manda a gente santificar? Santificar é diferente de ser santo. Santo fala de santidade. Santificação fala de sacrifício e derramamento de sangue. Qual que foi a última vez que você deu uma oferta de santificação por você? Vou melhorar. Pelos seus filhos. Você não entendeu, irmão. Se você continuar vivendo essa vida que você está vivendo, ou se você vive uma vida mascarada, deturpada, creia no que eu estou te falando. Você não precisa nem fazer nada. Por favor, nem faça. Não precisa nem crer no que eu prego. Faça até esse favor para mim. Não crê no que eu prego. Vai ler Bíblia. Vai buscar na internet. Vai buscar onde você quiser. Mas tudo que você plantar, seus filhos vão colher. Porque a dor de colher num filho é pior do que de colher em você mesmo. Se você plantar e você colher, tá fácil. Eu tô sofrendo aqui porque eu mereço. Eu errei lá atrás, eu falhei lá atrás, eu pequei lá atrás, então eu tô pagando pelo meu pecado. Quando você vai na cadeia e o cara assume que ele fez coisa errada, fala, tô aqui pagando o meu pecado, tô aqui pagando a minha conta, tô aqui pagando a minha dívida. E quando alguém que não tem nada a ver com a paçoca paga por você? E esse alguém é a pessoa que você mais ama no mundo. Aí a dor é grande, né? Pois bem, é essa dor que você faz Deus sentir todas as vezes que você deliberadamente vive no pecado. Toda vez que você continua pecando, expondo Cristo à ignomínia, ao vitupério, ao ridículo, ao desprezo, desprezando o sacrifício pascal, o sacrifício de Cristo, comendo todos os meses a ceia, sabendo que vai voltar a pecar, pisando no sangue da graça, ai de ti, nos teus filhos. Você vai ver, irmão, sua filha virando prostituta, seu filho virando noiado, tomando porrada de bandido e polícia. Aí você vai sentir na pele o que há 15 anos atrás você plantou. Porque achou que brincando com Deus,
as coisas iam acontecer. O tempo ia apagar o pecado. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Não é tempo. Não adianta esquecer. Não adianta fingir deixar para lá. Não adianta usar uma máscara de santidade sabendo que você é um promíscuo, safado. Não adianta. Você vai ter que pagar. Pastor, então é fácil, eu não vou ter filho. Então, coitado de você. Tem até dó de você. Tenho dó. Irmão, não brinca com Deus. Não brinca com a santidade de Deus. Não brinca com a veracidade de Deus. Não brinca com a palavra de Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Ninguém zomba de Deus. A Bíblia diz que Miguel não ousou proferir palavra inflamatória contra Satanás. Se Miguel não quis brincar com o diabo, nós estamos brincando com Deus? É isso, igreja. É isso. Olha a seriedade. Então, quando Adão e Eva colocaram folha de figueira para tampar o pecado, 4.000 anos depois Jesus mostrou que todo aquele que esconde pecado com folha de figueira está debaixo de maldição. Está amaldiçoado. Nem ele, nem seus filhos, nem seus netos, nem seus bisnetos vão herdar a bênção de Deus. Porque Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Mas ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aquele que ouve essa palavra e guarda, prudente, inteligente, sensato, sábio. Aquele que ouve uma palavra como essa, entra aqui e amanhã já está fazendo a besteira de novo, coitado. Quando a fatura chegar, não vem me chamar não, viu? Eu não aceito ninguém me chamar depois que caiu. Eu aceito orar, abençoar, liberar perdão sobre aquele que está sendo tentado. Porque quem confessa a tentação não vai confessar pecado. Se está confessando pecado é porque não confessou a tentação. Porque ninguém cai porque pecou. Todo mundo peca porque já estava caído. A Bíblia diz que o adultério não é no cabaré, no motel, ou no carro, ou no mato. O adultério é no coração. Quando no coração você começa a desejar algo que não é seu, você já adulterou. Então quando estiver no coração, vem falar comigo. Porque se sair do coração e ir para a prática, nem adianta vir falar comigo. Nem adianta vir falar, já está caído. Então presta atenção. Nós temos que parar com esse nível baixo de igreja. Nós somos a luz do mundo e nós somos o sal da terra. Nós não somos qualquer um, nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer tipo de pessoa. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Nós somos representantes do eterno e vivo Deus do universo, Rei dos céus e da terra, na igreja, no mundo, sal e luz, para mostrar para os homens que ainda há esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não adianta ficar escondendo o pecado. Ó, como é que descobre pecado, pastor? Como é que descobre o pecado de quem está escondendo o pecado com folha de figueira? Como? Ó. Entendeu? É só bater um vento, ó. Já viu a saia de mulher quando bate vento? Ela tem que fazer assim, esconder? Por quê? Porque levanta. Só precisa de um vento para levantar o seu pecado. Por isso você não entende por que Deus fica mandando ventos na igreja. Por que Deus fica mandando tempestade na igreja? Por que Deus fica mandando furacões na igreja? Por que Deus, a Bíblia diz que Deus envia escândalos à igreja para que os fiéis se manifestem, para que os infiéis sejam descobertos. Ó a palavra, descoberto. O que é descoberto? Não há nada oculto que não venha ser revelado, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Se está encobrindo o pecado, pecado não tem que ser coberto, pecado tem que ser arrancado. Tem que meter a espada no você. Tem que levantar você na cruz, irmão. Você tem que morrer. Enquanto você não morrer, o pecado vai viver.
Quando você morrer, o pecado morre junto. Porque a força do pecado é você. Por isso que Paulo fala: eu morri para mim, a fim de viver para Cristo. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em. Eu sacrifico a minha carne todo dia, irmão. Não é porque eu sou bom demais. Não é porque eu sou santo demais. É porque eu sou uma coisa: inteligente. Eu sei que tudo que eu plantar eu vou colher. Pior, tudo que eu plantar, as duas pessoas que eu mais amo no mundo vão colher. É por isso que eu não sou idiota, trouxa, burro e retardado ou insensato. De provocar uma desgraça na vida dos meus filhos por uma atitude minha. Isso é um pai sensato, isso é uma mãe sensata, isso é um pai inteligente, uma mãe inteligente, isso é um pai sábio, uma mãe sábia. Porque não adianta vir pedir para o pastor orar para tirar o seu filho da droga, porque a culpa dele estar na droga é sua. Não adianta vir pedir para tirar sua filha do puteiro, porque a culpada da sua filha estar no puteiro é sua. Você plantou. E agora sua filha vai colher. Então não brinca com isso. Por isso que Deus manda um segundo ato profético. Olha o ato profético que Deus manda. Está lá em Êxodo 12:7. Gente que não entende as coisas que Deus faz, mas olha o ato profético que Deus fez aqui, ó. Tomarão do sangue do cordeiro e poloão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que comerem. O sangue tem que ser passado no umbral e na verga da porta. Quando o gafanhoto destruidor, olha, presta atenção, isso significa Páscoa. Páscoa não é coelhinho com ovinho. Sabe por que o ovo de Páscoa é doce? Porque o cordeiro pascal é amargoso. Lembra do que sua mãe sempre diz para você? Remédio amargo é que? Remédio doce não cura ninguém. Só faz ficar mais doente. Quanto mais você come ovo de Páscoa, mais doente você fica. Quanto mais você come do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mais limpo, mais liberto, mais curado, mais sarado, mais salvo você está. Então preste atenção. Naquela época, o ato profético era pegar o sangue e passar na porta. Por quê? Quando o anjo da morte viesse sobre a tua casa, que ele olhasse para o umbral, olhasse para as portas, para as vergas, e visse o sangue, ele fazia isso aqui, ó. Pulava por sobre a casa e entrava na outra casa que não tinha o sangue. Matava todo mundo que estava lá dentro. E naquela época, a salvação era por família. Por isso que quando Acã e quando Ananias, Sadraque, Mesaque, os três lá, o rebelde, Datã, Corá e Abirão, pecaram, eles e a família morreram. Porque naquela época era por família, hoje não é mais. Naquela época, se a tua família estava toda dentro da casa, você passou o sangue de Cristo, do Cordeiro, na verga, o anjo da morte passava por sobre. Essa palavra passar por sobre em hebraico é Pessar, que significa Páscoa. Que quando eu como da Páscoa, eu tenho que comer o cordeiro pascal com ervas amargosas. Porque o cordeiro que me salva entra rasgando. Mas na Páscoa você come ovinho, que entra até lambendo o beijo. Aí você lambe o beiço de lá, o diabo lambe o beiço de cá. Meu povo perece porque lhe falta? Ah, só para saber. Achei que estava só na minha Bíblia. Então, o que eu quero que você entenda? Que hoje o cordeiro pascal está numa mesa. A gente come através de um pão e através do suco da vide, suco da uva. O cordeiro pascal é pão e suco. E agora não é mais coletivo. Não é mais numa casa, não é mais por família, é individual.
Então o anjo da morte vem e ele olha para você. Se dentro de você tem o corpo e tem o sangue, ele pula por sobre você e vai visitar o outro. Se no outro não tiver, ele começa a botar enfermidade, começa a botar maldição, começa a botar coisas, e aí a hora que ceifa a vida do outro. Então você está fazendo a Páscoa todo mês? Pergunta para o seu irmão, você está comendo a Páscoa todo mês? Então observe. Observe isso. Quando você come a Páscoa, você come o sangue do Cordeiro. E o diabo, o anjo da morte, ele não pode passar em você, ele tem que passar sobre você. Ele pula você. Isso é tão sério que Jesus falou: 2 estarão numa cama, um será tomado, outro ficará. Por quê? Porque um creu e outro não creu. E se você crê, eis que faço nova todas as coisas. Se você crê, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram e tudo se fez. Então se você vive uma velha atitude, umas velhas práticas, é porque Jesus ainda não entrou na tua vida de verdade. Você tem a oportunidade de aceitar Jesus hoje, se você quiser. Pastor, eu estou 10 anos na igreja, mas 10 anos no pecado não conta. Porque a Bíblia diz que aquele que pratica o pecado procede do... Aquele que pratica o pecado procede do... Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do... Qual que é a obra do diabo? Esse adultério que você vive, você não aguenta ficar sem. Essa cachaça desgraçada que você morre nela. Essa maconha. Essa cocaína. Essa mentiraiada que você não sai da boca. Essa safadeza sua que você não aguenta. Jesus veio para limpar, tirar o pecado. É crente, irmão. Você não é crente. Você é ímpio. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Pastor, o senhor peca? Peco. Mas o senhor vive pecando? Jamais. E quando eu peco, eu me arrependo. Quando eu peco, eu mudo. Quando eu peco, eu mudo a atitude, eu mudo a postura, eu mudo o caminho, eu mudo a decisão. Porque eu sei que essa decisão deu errado. E todo mundo é passivo de errar. O que ninguém pode é viver no erro. Com a desculpa de que a carne é fraca porque o pecado não é vitamina. Pastor, o que me faz pecar? Seu WhatsApp, pega essa desgraça desse celular e coloca no altar. Eu já falei 1000 vezes para você. Se você não dá conta de ficar sem conversar afiado com mulherzinha, ficar vendo coisa na internet, ficar pesquisando o passado, pega essa porcaria desse demônio, dessa entidade maligna chamada Exu Safadão, que habita em você, que usa o celular para destruir seu casamento, sua vida e sua família, e bota no altar. O que está tirando sua fé? A televisão? Tira a televisão. A Bíblia diz: fugir da aparência e não colocará as coisas imundas diante dos meus. Você vive com a coisa imunda lá, ó, desejando mulher dos outros, conversando fiado com mulher dos outros, pesquisando mulher dos outros, ou homem dos outros, tá, mulher errada? O cara tá trabalhando, ralando para botar comida em casa, a mulher tá ficando pesquisando passado lá, ex lá, enviando nudes pros outros, recebendo nudes dos outros, comparando o tamanho de cada coisa. Ah, rapaz, toma vergonha na tua cara, mulher. Você também é safado, põe mulher safada, tem que tomar vergonha na cara. Depois que sua filha ficar com 30 caras na mesma noite, não vem reclamar. Olha o que aconteceu com aquela menina lá no Rio de Janeiro, lá, São Paulo, sei lá. Todo mundo achou que a menina foi estuprada por 30 homens, foi nada. Ela que foi e falou: hoje eu quero dar a torta à direita. Deu para 30. Aí não aguentou, desmaiou. Mano, imagina se fosse sua filha. Eu estou falando para você sem brincadeira. Imagina a sua filha nessa condição. Nem sei se foi 30, eu estou jogando. 15, 20, 25, 30, não sei. Imagina sua filha. Pior que prostituta. Prostituta pelo menos dá cobra. Ou seja, prostituta pelo menos tem preço. E a menina que é rapariga dá para todo mundo de graça.
amor de Deus, imagina, você tem que imaginar isso, para você sentir o peso de uma atitude sua hoje. E toda vez que você imaginar isso, quando você fizer coisa errada, você não vai fazer mais coisa errada. O que Deus está procurando é homens e mulheres de caráter para influenciar o mundo. O mundo não precisa de super-herói, de super-heroína. O mundo precisa de referenciais de homem e mulher honesto, íntegro, verdadeiro e que foge do mal. O mundo está precisando de Jós, homens retos, íntegros, tementes a Deus e que se desviam do mal e ainda mantêm a sua sinceridade independente das circunstâncias. É gente assim que Deus está querendo usar. Por isso que eu falo para você, para de brincar, porque na hora que Deus me arrancar daqui, vai ser numa pancada só. Porque se Deus está querendo um homem referencial, eis-me aqui, Senhor, pode me enviar. Eu não sei quantos pastores são fiéis na terra, irmão, mas que aqui em Cuiabá tem pelo menos um, eu sei que tem. Por enquanto. Quero falar um último ato profético. Temos 300 atos proféticos para falar. Tem um, está na Bíblia. Imagina você, olha para mim. Imagina você, olha esse ato profético, que doido. Imagina que você faz um combinado com, você cria galinha, e você tem um sócio que cria junto com você lá no galinheiro. Vocês têm 1000 galinhas lá. Aí vocês fazem um combinado. É seu. Aí você fala, não tem problema não, beleza, colorido. Marrom, preto, branco com preto, branco marrom, manchado, listrado, qualquer coisa. Aí você faz o seguinte, você vai lá e pega um ovo de cada galinha e começa a fazer ato profético e pintar o ovo. E a galinhada começa a dar tudo ovo colorido. Aí a cada 1000 ovos, 900 é seu e só 100 é dele. Só 100 da branca e 900 é seu, você vai ficar milionário. O cara vai ficar puto de raiva. Você fala, meu irmão, ninguém mandou você fazer um pacto. Está feito. Imagina você pintar o ovo da galinha e o pintinho nascer colorido. Você acredita nisso? Fala a verdade, olha para mim. Seja honesto. Honesto, fala a verdade. Você acredita nisso? Sim ou não? É sim? Sim ou não? Por que você não pinta o ovo então? Só acredita até a página 2, porque não vai pintar nenhum ovo aí para ver se nasce colorido. Então, você acredita nisso? Sinceramente, hoje, imagina, irmão, ovo colorido, você venderia 10 vezes mais do que ovo branco. Qualquer pessoa que formular um ovo colorido vai ficar milionário. Se fizer galinha dar ovo colorido, vai vir gente do mundo inteiro para saber como é que faz para dar ovo colorido. Estou te falando, vai ser objeto de desejo das pessoas comprar ovo colorido para fritar, ovo colorido para comer. Ovo gourmet, exatamente. Vai ficar caro o seu ovo, a cartela que hoje é R$10 vai ficar R$50 com você. Alguém acredita nisso, sim ou não? Então por que não faz? Crer e não fazer é a mesma coisa que não crer. A Bíblia não diz mostra a tua fé pelo que você crê. A Bíblia diz mostra a tua fé pelas suas. Então não é o que você fala que determina o nível da sua fé, é o que você faz. Então presta atenção. Jacó fez um acordo com Labão. Labão falou assim, ó, a cada 100 gados que nasciam, brancos, nascia um malhado. Olha a malandragem de Labão. Labão sabia que onde Jacó tocava, prosperava. Porque tem gente que é assim, onde ele toca, prospera. A bênção de Deus, a destra de Deus está sobre ele. Pergunta por quê? Porque Jacó falou assim, ó, se o Senhor me guiar, me levar e me voltar, de tudo que eu ganhar, eu te dou o dízimo. Falou ou não falou? Cumpriu ou não cumpriu? Ah, então é homem que tem palavra e atitude. Porque tem gente que só tem palavra, mas não tem atitude nenhuma. Então observe. Aí, Jacó falou assim, tá bom, aceito. Ele sabia que ele ia ser prejudicado, mas ele aceitou. O que ele fez? O que toda pessoa inteligente faz, ora.
Jacó foi orar. E ele falou: Deus, Labão está sendo injusto comigo. Mas o Senhor é o Deus Sidiqueno, Jeová de Sidiqueno, o Deus da justiça. Faz justiça na minha causa. Deus falou: eu faço. Como que o Senhor vai fazer? Pega a vara, um monte de vara, descasca metade dela, deixa metade sem casca e metade com casca. Vai ficar duas cores diferentes. Pega essas varas e coloca no bebedouro dos gados, onde os gados bebem água. Perto do bebedouro, não é nem dentro, perto do bebedouro. Coloca perto do bebedouro, como um ato. Irmão, na primeira remessa, 99 vacas eram malhadas e uma era branca. E foi assim por 7 anos. E a Bíblia diz que Abraão era rico. A Bíblia diz que Isaac era muito rico. E a Bíblia diz de Jacó, muito mais do que muito rico. Depois falou, muito mais do que muito riquíssimo. Jacó se tornou riquíssimo por causa de um ato profético. Aí você passa a vida inteira trabalhando igual um condenado. Vai vendo. Você passa a vida inteira trabalhando igual um louco. 12 horas por dia. Para ganhar um salário de 2 mil, 3 mil, vai lá. Para viver mais ou menos. Quando ganha isso aí, né? Para viver mais ou menos. Aí o que você chama de trouxa, de fanático, de trouxa, de viver dentro de igreja, vem num culto como esse, você recebe uma palavra dessa e começa a orar. Tem alguém louco aqui o suficiente para orar nessa igreja? E aí, um doido desse, que você chama de fanático, fica na igreja buscando a Deus, orando, vem com chuva, vem com sol, vem com neve, vem molhado, vem seco, vem de qualquer jeito, porque ele é fiel. Aí no culto como esse ele faz uma oração, Deus dá a ele um ato profético, o cara fica milionário, nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Eu conheci uma história dessa, de um cara que ele era químico. Eu conheci a história de advogados. Que Deus deu uma estratégia para o advogado ficou milionário. O cara trabalhava igual um louco para pegar uma meia dúzia de ação e não conseguia fazer nada. E Deus deu uma estratégia para ele, falou, faz isso, vai nessa área. E quando ele foi nessa área, ele fez o curso, capacitou, fez a pós-graduação na área. De repente estourou uma lei lá na cidade que tinha que todo mundo colocar o negócio lá da empresa em ordem, da empresa, da política, sei lá o que era. E só ele tinha o curso na cidade. E o curso demora o quê? 1 ano, 2, sei lá, pós-graduação. Minha mãe está fazendo 6 meses, vai lá. Todos os outros advogados da cidade demoraram 6 meses para ganhar dinheiro. Durante 6 meses ele nadou de braçada. Só ele. Rejeitava pedido. Por quê? O que é ato profético? É ouvir a voz de Deus e obedecer. Pastor, mas eu não acredito. Ou melhor, pastor, mas eu não entendo. Não precisa entender, só precisa obedecer. Chega um homem em Eliseu e fala assim, profeta, trouxe aqui uma grande oferta. Bastante dinheiro aí, bastante ouro. Sou capitão do exército dos assírios. Dos assírios ou dos assírios, né? Naamã, assírio, capitão do exército. E aí, general. E aí, o profeta Eliseu nem abriu a porta, nem recebeu. Mandou o menino dele, Geazi, e falou, vai lá e fala para ele tomar 7 banhos no Rio Jordão. Só que não é o Rio Jordão que você vê na internet, o Rio Verdinho, que eu fui lá, inclusive, gravei um vídeo lá. Não é aquele rio. O Rio Jordão é lá no deserto da Judéia. Não na parte da Galileia, no deserto da Judéia. Sujo, barrento e fedido. Aí, Naamã falou, você tá louco. Não tem 2 rios lá na Samaria. Na Síria, na Samaria. Que são muito mais bonitos, limpos e cheirosos que esse. Aí o servo dele falou assim, mas senhor, por que ele mandou fazer isso? Falou, senhor, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, cara, de um preço absurdo, o senhor faria? Faria, qualquer coisa que ele pedisse. Então por que o senhor não faz isso? É tão fácil. E é de graça. Aí ele olhou e falou, quer saber? Eu vou fazer nessa miséria, tá falando? 1, 2, 3, 4, 5, 7.
a pele ficou igual de bebê, viu, mulheres? Para de ser boba, mulher. Você fica usando Mary Kay, Mary Co, Mary Kim, Mary Kay, Mary Conta. Para de ser boba. Vai orar, mulherada. Se Deus mandar você tomar banho no Rio Tietê, vai tomar. Porque quando você sair de lá, vai sair com uma rostinha de bundinha de neném, rapaz. Fica gastando R$1.000 com maquiagem todo mês, 300 mil com cabelo. Poxa, que a mulherada gasta com cabelo durante uma vida, dá para comprar uma Ferrari. Um Camaro amarelo, irmão. É só você fazer a oração certa, mulherada. Deus vai te dar uma loção de babosa com alguma coisa lá, com um negócio marroquino, com chinesa, com europeia, com africano. Vai fazer uma mistureba, botar no cabelo. Ai! Vai ficar esvoaçante, né? Eu não sei, irmão. Aí, tinha um cara ouvindo uma igreja, ele era químico. O pastor foi pregar lá e ele começou a falar isso. Que Deus ia dar insights, que Deus ia dar atos proféticos, que Deus ia mostrar coisas espirituais. Não entenda, só obedeça. Aí o cara ficou assim, será Deus comigo? Mas eu estou buscando uma fórmula e tal. E ele tentou, sei lá quantas mil vezes, fazer uma fórmula para tirar a contaminação de garrafa PET. Não conseguiu, todas as formas, todas as químicas possíveis e imagináveis. Quando o culto terminou, ele foi para casa, deitou. Quando ele dormiu, que ele acordou com a fórmula na cabeça. Aí ele olhou e falou, não, mas essa fórmula é a mesma que eu fiz, só muda uma grama. Uma grama a mais de um produto. Será? Não. Aí lembrou que o pastor falou, não entenda, obedeça. Ele foi lá, fez a fórmula, jogou. Fez lá o teste, tirou a contaminação. Não, tá errado. Eu devo estar sonhando. Peraí, tirar a remela do olho. Foi lá, fez de novo. Tirou a contaminação. Fez de novo, tirou. Não, tem alguma coisa errada, não pode. Fez 100 garrafas, tirou da contaminação da 100. Meu, só pode ser Deus mesmo esse negócio. Foi na Coca-Cola, não sei qual empresa lá que ele foi. Falou assim, ó, eu tenho a forma para tirar, em vez de você queimar a garrafa, você fazer isso, como é que chama? Reciclar, só tirar a contaminação e reusar. O que vocês acham, se eu tiver essa fórmula? Não, beleza, nós pagamos 1 milhão para você, né, na fórmula. Eu não quero não. Eu quero 5 milhões e quero mais participação dos lucros de tudo que vai acontecer lá na empresa. Resultado, o cara está nos Estados Unidos, ganhando um cheque todo mês de $500 mil, vai lá. Hã? O cara está apresentando, ele está trabalhando muito, gente. O trabalho dele é pegar um avião e ir para a Europa, ir para a África, para a Oceania, para o Caribe, passa 6 meses do Caribe. Onde quer? Por quê? Precisa trabalhar? Por causa de uma fórmula. Não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula divina. Eu não sei se você sabe, não sei se você sabe, mas as pirâmides do Egito, o alinhamento das pirâmides é mais perfeito do que qualquer aparelho de medição existente hoje. Medição a laser, eles não conseguem fazer a réplica perfeita da pirâmide do Egito, como eles fizeram há 4, 5 mil anos atrás, de uma forma perfeita, com cosseno, equisseno, ecosseno, hipocosseno, bucosseno, sei lá, aqueles transeno, latroceno, aqueles monte de número lá, ligado com a Lua, com o Sol, com sei lá o quê, com Saturno, Urano, Netuno, Plutão, que não existe, não é mais planeta. Então tudo isso aí, e tal trem, sei que a ligação da pirâmide é perfeita. E os cientistas tentaram de todas as formas, com toda a tecnologia possível, e não conseguem achar a fórmula de encontrar, de conseguir fazer a mesma medição, da mesma forma. Por quê? Porque isso, como muitas outras centenas de milhares ou milhões de coisas, foram dadas por espíritos. Quem que você acha que fez o homem inventar o avião? Um espírito. Quem que você acha que fez o homem inventar a luz elétrica? Um espírito. Quem que você acha que fez o homem inventar a roda? O espírito. O carro? O espírito. O motor? O espírito. Uma máquina que gira com engrenagem? O espírito. Fazer combustão? O espírito. Bomba atômica? Espírito. Arma? Espírito. Tudo vem do mundo espiritual. Ah, pastor, não concordo. Não concordo. O problema é seu, você não lê Bíblia?
Na hora que você lê a Bíblia, você vai entender em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que todas as coisas visíveis vieram a existir a partir daquilo que não se... Colocou lá? Todas as coisas que se veem vieram à existência a partir daquilo que não se vê. Ou seja, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O visível veio daquilo que os seus olhos não enxergam, do mundo espiritual. O homem só tem 6% de capacidade de cérebro. Einstein tinha 8 ou 9. Gênio. Imagina um anjo ou um demônio que tem 100% da sua capacidade de uso. Você está achando que o homem é inteligente? Anjo é muito superior ao homem em força, inteligência e poder. O problema é que nós não cremos mais nem no ministério dos anjos, nem em demônio. A gente não crê que demônio usa e a gente não crê que anjo fala. Sendo que a Bíblia diz que o anjo falou com Abraão, anjo falou com José, anjo falou com Jacó, Jacó até tocou no anjo, pegou no anjo, falou com Moisés, falou com Daniel, inclusive Daniel ficou até tremendo lá, o anjo pegou ele e colocou em pé, pegou pela gola, um anjo. Até Ló recebeu a visita, deu comida e conversou, e sentou e conversou com o anjo. Gente, até Josué perguntou: se é dos nossos inimigos? Falou: sou dos seus. Vim em nome do Senhor dos Exércitos. Gideão até brincou com o anjo. Se tu és anjo mesmo, vai chover aqui e aqui não chove. E aí o anjo foi lá e fez. Mas se é de verdade, vai chover agora aqui e aqui que não vai chover. O anjo olhou e falou: miserável, eu tenho perdendo tempo com você. É porque Deus mandou, porque senão já ia meter a espada no seu pescoço, miserável. E fez. Botou a lãzinha lá, choveu na lã e não choveu no resto. Depois choveu no resto e não choveu na lã. E outra, Abraão deu comida para anjo, viu? Ló deu comida para anjo, tá? Jacó segurou o anjo. Pegou na perna do anjo. Mas anjo tem perna? Jacó segurou nela. Não está na Bíblia, irmão. É que nós estamos tão carnais que nós nem acreditamos mais no que está escrito na palavra de Deus. Mas eu posso te garantir uma coisa: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes. Ela é viva, verdadeira e eficaz. Pastor, por que não tem eficácia na minha vida? Porque você não crê mais nela. Você passa mais tempo com a televisão, com o celular e com putaria do que com a palavra de Deus. É por isso que Deus não fala mais com você. Você começar a rejeitar, renunciar essas coisas do mundo e começar a buscar a Deus, você vai ver que Deus vai começar a te revelar coisas sobrenaturais. Você vai ver que os anjos vão começar a aparecer para você. Você vai ver que daqui a pouco o anjo vai falar assim: ó, pega aqui, vamos lá, eu vou te livrar. Sai daqui porque a morte vai chegar. Se a gente for contar a história da Bíblia aqui, nós vamos ficar até semana que vem, ano que vem. Muita coisa. Então, essa conversa fiada de que não pode falar com anjo, não pode falar com o demônio. Irmão, Jesus dialogou com o demônio. E não foi com o Exu Caveira, não, irmão. Foi com o próprio Satanás. E a Bíblia diz que Satanás conversava com Jesus todo dia, viu? Satanás está melhor que muitos crentes, porque Satanás vem conversar com Deus todo dia. Tem crente que só conversa com Deus no domingo. Mas a Bíblia diz que durante 40 dias, Satanás todo santo dia foi lá atazanar, conversar, tentar, zoar, falar, provocar, conversar com Jesus. Pergunta para quem está ao seu lado assim, bota a mão no nome de quem está ao seu lado, pergunta para ele assim: meu irmão, o diabo está melhor que você.
Abre o teu olho. Irmão, posso falar a última aqui para acabar com tudo? Posso falar a última de verdade para encerrar a noite? Posso? Para passar a régua, posso falar? Até a mula viu anjo. Até o jumento viu anjo. Pior, não só viu, falou com ele. Pior ainda, falou uma língua estranha. Até a mula fala língua estranha, você não consegue passar do português, irmão. Agora você tem que pegar o irmão e chacoalhar e falar, irmão, tem misericórdia, irmão. Você tá pior que uma mula, irmão. A Bíblia diz que a mula empacou. Sansão não é. Balaão bateu nela. Vamos, mula. Ela, bateu nela. Vamos, mula. Bateu nela de novo. Vamos. Ela virou para trás e falou, sua mula, é você. Seu cego, você não está enxergando o anjo na minha frente com a espada desembanhada? Sua mula, sai de cima que eu vou subir em você. Eu que tenho que montar em você, Balão. Você é uma mula. Tá louco? E a Bíblia diz que ela falou língua estranha. Por quê? Qual que é a língua de jumento? Né? E a Bíblia diz que a mula falou hebraico. Falou na língua de Balaão. Balaão é hebreu. Até a mula fala hebraico, irmão. Amanhã eu vou matricular no curso de hebraico. Amanhã eu vou me matricular no curso de hebraico, miserável. A mula fala hebraico e eu não falo. Pelo amor de Deus, Pedro, toma vergonha na sua cara. Vamos fazer hebraico, Pedro. Tá louco? A mula tá falando hebraico, gente. Pelo amor de Deus. Então, presta atenção. A Bíblia está lotada, repleta de atitudes, ações, reações espirituais. Mas nós estamos tão carnais, tão vendidos sobre o pecado, que nós não cremos em mais nada, nós não vemos mais nada, nós não ouvimos mais nada, nós não falamos mais nada, nós não sentimos nada, nós não somos mais nada para Deus. Está na hora dessa história mudar. Essa estação de seca tem que passar. A chuva do avivamento de Deus tem que descer. A chuva da glória de Deus tem que descer. A chuva do dom de Deus, da unção de Deus, do poder de Deus, tem que começar a descer. Tem que descer na tua vida. Tem que descer em você. Tem que começar a entregar pizza. Tem que começar a rodar. Começar a entrar no mistério, rapaz. Chega dessa história de ficar nessa vida carnal, miserável, medíocre. Só fica dançando funk, pancadão. Dançando rasqueado, lambadão, toma vergonha na sua cara, pá. Vai dançar com os anjos. Então, meu irmão. A Bíblia diz que anjo tocou em homem, a Bíblia diz que homem tocou em anjo, a Bíblia diz que anjo deu comida para homem. Anjo deu comida para homem. Hã? Anjo deu comida para homem, homem deu comida para anjo. Mas hoje a igreja fala, não existe mais. A Bíblia diz que tinha um anjo que ele falava com Moisés. Todas as vezes que Moisés subia no monte, tinha um anjo lá esperando ele. E a Bíblia diz que Moisés ouviu acerca da criação do Bereshit através da boca de um anjo. Hã? Esse nome tem anjo, mas não pode revelar. Está na Bíblia. Toda vez que Moisés subia no monte, o anjo estava lá. Aí 2 dias depois o anjo ficou enciumado. Aí o anjo falou assim, está errado.
O cara, toda vez ele sobe no monte para vir me ver. Agora quem vai subir lá para ver ele sou eu. Não pegou. Não pegou, mas tá bom. Então, irmão, entendeu? Não entendeu? Você está carnal demais, vai ler Bíblia. Você tem fé, irmão? Você tem fé, sim ou não? Tem fé, sim ou não? Quem tem fé, diga glória a Deus. Pode entregar o celular aqui, vai. Se entregar o celular agora, vai começar a ver anjo a partir dessa semana. Vamos ver se tem fé agora. Hã? É Black Friday do céu. Tá com desconto, vai. Tá valendo a televisão também, o tablet. Hã? Tá valendo, o que mais? Qualquer coisa que atrapalha você de buscar Deus. Qualquer coisa que arranca o seu tempo de Deus. Qualquer coisa que faz você ficar mais na carne do que no espírito. Qualquer coisa que te atrapalhe, pode colocar ali. O baú é grande exatamente para isso, para caber bastante coisa. Pode colocar. Tem gente que tem que botar muito dinheiro, porque é o dinheiro que atrapalha ele de buscar Deus. Mas uma vez, eu só fiz isso uma vez na minha vida. Eu penso num cara que era fanático por futebol. Fanático num nível absurdo. Eu tinha caderno de tática, eu sabia a escalação de todos os times possíveis e imagináveis. Eu conhecia todos os times do mundo. Eu assistia todos os vídeos de futebol que você imaginar. Todos os negócios. Se tinha alguma coisa na igreja e tinha um jogo de futebol, qualquer jogo de futebol, eu faltava na igreja para assistir o jogo. Até que um dia Deus falou para mim: até quando você vai ficar menino? Até quando você vai ficar na carne e eu não vou poder te usar? Na hora que você sair da carne, eu começo a te usar. Eu falei: então eu prefiro ser usado do que ficar sendo comido pela carne. E aí Deus falou para mim: então me apresenta um jejum. Eu falei: mas jejum? Mas como assim jejum? Deus falou na minha língua, não era jejum, era propósito. Mas naquele tempo eu não entendi o que era propósito, eu entendia jejum. Deus falou assim: fica um mês sem assistir futebol, só um mês. Nunca mais eu te peço para você deixar de assistir. Só vou te pedir um mês para você não assistir futebol durante um mês. Depois desse um mês eu nunca mais te peço para não assistir. Você pode voltar a assistir o resto da sua vida. Falei: beleza, fiquei um mês sem assistir. Nunca mais eu vou ter assistido do mesmo jeito. Acabou. Eu gosto de futebol, eu tenho prazer em assistir futebol, quando eu não estou fazendo nada para Deus. Quando eu não tenho compromisso, obrigação, qualquer coisa com Deus ou com a obra, aí como é que chama? Meu hobby é assistir futebol. Eu gosto, mas eu entendi que o lugar dele não é acima da vontade de Deus, da palavra de Deus, do reino de Deus, da casa de Deus e do povo de Deus. Então tem muita coisa que está atrapalhando você, e às vezes você quer ser usado, quer ter unção, quer pregar, quer falar, quer romper, quer fazer acontecer, mas tem às vezes alguma coisa que está travando você, está travando Deus de usar você. Enquanto você não entregar para Deus, Deus não vai te usar. Você vai ficar babando, sonhando, chorando, querendo, mas não vai ter. Porque com Deus é assim, meu irmão. Ou é 8, ou é 80. Ou é tudo, ou é nada. Uma certa feita, um homem falou para Jesus: Jesus, eu posso só enterrar meu pai? Só enterrar. Depois eu volto. Ele falou: os mortos enterrem os mortos. Você, se quiser, agora, vem e me segue. O jovem rico, ele falou: vai, vende tudo, até agulha, tudo. Dá para os pobres e vem e me segue. A Bíblia diz que ele saiu cabisbaixo porque ele tinha muito dinheiro e o dinheiro atrapalhou ele de buscar Deus. A pergunta é: o que tem atrapalhado você de buscar Deus? O que tem atrapalhado Deus de achar você? O que tem atrapalhado você e Deus de terem comunhão? É exatamente isso que Deus vai te pedir. Sabe quem que atrapalhava Abraão? Isaac. Quem que você ama, Abraão? Mais do que tudo. Isaac. E os bens? Não amo. Sua esposa? Não amo. Os servos? Não amo. Suas riquezas? Não amo. Suas terras? Não amo. Seu ministério? Não amo. Quem que você ama? Isaac. Então eu quero ele. Eu não quero nada dos outros. Eu só quero ele. Porque ele é a única coisa que você ama. O que você coloca acima de Deus é o que Deus vai te pedir.
Enquanto você não entregar, Deus não vai te usar. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morra e depois me segue. Vivo não pode seguir Jesus, só morto. Enquanto você não morrer, Jesus não vai poder viver em você. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Entendeu? Diga amém. Se coloque em pé, por gentileza.